Aí, por causa disso, vocês querem me emburrar, eu ficarei emburrado. Muita gente ontem comentou sobre a participação do Tarcísio lá no Fórum de Lisboa. Eu vou botar aqui um pedaço de uma das falas dele, né? Ele foi, inclusive, aplaudido lá quando foi apresentado como presidenciável. Aí foi ovacionado. Vamos ver aqui um pedaço da fala do Tarcísio. Falando com relação a painéis. E a gente exibe um trecho da fala de um deles. Com relação à nossa aproximação ou não com determinados países, em especial China e Estados Unidos, eu acho que a gente tem que fazer o que a diplomacia brasileira sempre fez, né? Se pautar pela neutralidade e olhar o interesse nacional. Onde está o interesse nacional? Onde reside o interesse nacional? Porque não existe amizade entre os países, existe interesse. E agora nós temos a guerra de tarifas Estados Unidos, China. Nós estamos vivendo ou caminhando uma situação de desglobalização, como alguns colocam. E, de novo, isso... Quem usou esse termo de desglobalização foi o André Esteves. Só para te relembrar, Tarcísio. Abre uma série de janelas de oportunidades para nós, se a gente souber canalizar energia para aquilo que são as nossas vocações. E eu destaco pelo menos 3 grandes vocações: a vocação da biotecnologia, a vocação da economia do conhecimento e a vocação da transição energética. E se a gente usar a nossa energia, a gente tem condição de se sair bem nessas relações com China e com os Estados Unidos, né? Defendendo aquilo que é o interesse brasileiro, aquilo que é o interesse nacional. Beleza, discurso sem sal, sem açúcar, meio cheio de platitude, só que eu acho complicado, né? O Tarcísio participou até de um painel que era sobre questão de blocos militares, que eu acho que tem tudo a ver com questão de soberania nacional. E aí você fala do interesse nacional, e na mesma frase você fala de transição energética, baita pauta furada, baita pauta globalista, sabe? Que no final do dia é só trava atrás de trava contra a economia nacional, contra o país, né? Então eu acho que precisa, com todo respeito, irmão, tem que estudar mais um pouquinho, sabe? Abandona, irmão, essa agenda verde, abandona a agenda SG. Sei que a Faria Lima adora, sei que o André Esteves adora. Abandona isso, abandona isso. E, enfim, eu critico o que está sendo dito. Eu vi muita gente reclamando do Tarcísio, por exemplo, dele ter ido pro fórum. Cara, eu acho que tem que ir. Se me chamasse, eu ia. Pra mim, o problema, gente, na vida, não é você ir no lugar, participar de uma entrevista, de um bate-papo, qualquer coisa. Pra mim, o problema é o que você fala ou deixa de falar. E aí, aquela relembrar e viver, pra vocês verem como por exemplo, vou dar até um exemplo. Ao invés de falar de transição energética, cara, por que não foi lá falar da margem equatorial? Margem equatorial é muito mais importante. Aproveitar esse momento, explorar realmente petróleo com tudo, lucrar, né? O Brasil tem tecnologia para isso. Falar de outras coisas também ligado à soberania. Mas enfim, aproveitar esse momento para falar sobre isso de coisa. E aí para vocês verem que eu estou no mesmo lugar, né? A onda vem e volta, eu tô parado no mar, no mesmo lugar, esperando alguém vir me salvar. Hoje, episódio 2079. No 1784, época de eleição, né? Era setembro. A bandeira da ONU no fundo, né? A NJ Estados Unidos defende o Twitter. Janones, Lula, ONU e Agenda 2030. O que a gente falava lá atrás, no 1784? Temos um vídeo. Esse episódio foi ao ar em 13 de setembro de 2024. Então eu estava comentando na época. Foi mal. Bota aqui do início. Vejam só. Enquanto o Marçal tá aí falando de carne sintética, o aliado dele, o braço direito, tá falando de crédito de carbono. Vou mostrar aqui pra vocês. Aconteceu lá em... Esse aqui foi tempos atrás, né? Teve aquele fórum de Lisboa. Comentei pra vocês. Eu espero um dia de coração, participar de uma parada dessa. Desse aí específico. Quero ter voz, poder entrar nesse tipo de discussão, tá nesse tipo de ambiente, pra ser ouvido e tentar defender realmente coisas que vão trazer algum tipo de melhoria pro Brasil. O Arthur, lá do Quinto, amigo meu,
que até essa batinou comigo a Marina Helena, o Arthur participou. Eu quero mostrar aqui para vocês só um trecho da fala do Arthur lá no fórum do ministro Gilmar Mendes. A lado dele, vamos aqui só ouvir, por favor, falar isso. Quem tá do lado dele é o presidente da CVM, que até aparece em alguns escândalos nos últimos dias, né? Porque tem o irmão dele aí que é sócio do BTG. Eita, tretas. Então a gente tem que perceber que o que está sendo discutido é, de fato, uma barreira tarifária, uma barreira regulatória que pode colocar o desenvolvimento de algumas empresas no mercado brasileiro e fora, sujeito a um atraso ou a impossibilidade de desenvolvimento, salvo um custo muito elevado de investimento para que ele possa sair daquele lugar. Essa discussão o Brasil tem que ter. Em que momento essa pletora de regulamentações que estão sendo feitas vão, de fato, ferir a nossa soberania? Eu quero lembrar aos senhores que somente ano passado foram emitidas, entre legislação, diretrizes normativas, 2.600 regulações na ONU sobre mudanças climáticas. 2.600. Então a gente começa a perceber que não há problema algum, e é importante, nós mudarmos o sistema monetário, é uma discussão madura, é uma discussão que nós temos que entender como ela se dará. Está sendo construído um modelo paralelo do sistema monetário baseado em preço para um sistema monetário baseado em energia, mas será que nós estamos discutindo do ponto de vista da legislação brasileira, das empresas brasileiras, dos recursos naturais brasileiros, de fato, uma estratégia de país que preserve a nossa indústria e possa desenvolver realmente o Brasil? Essa é a questão que se permanece. E veja, olhando a látere, a questão do crédito de carbono, para entender, quando a gente fala do sistema de crédito de carbono, nós estamos falando de sistemas energéticos. E é por isso que nós estamos vendo uma aquisição e um movimento de grandes fundos soberanos no mundo sobre sistemas energéticos. Concessão de petróleo, compras de empresas de transmissão de energia, água, apenas infraestrutura. Recentemente eu dei uma palestra nos BRICS e falei que a empresa Dubai Ports, por exemplo, tinha já comprado algo em torno de 15 portos em torno da África e tinha feito, que é de Dubai, basicamente, circunscreveu a África para ter acesso à infraestrutura de portos e poder escoar os seus produtos. A questão aqui é a seguinte: o Brasil tem recebido não só investimentos diretos, mas investimentos de fundos soberanos, que muitas vezes recorrem, em conjunto com investimentos de fundos soberanos, à arbitragem, saindo, de certa maneira, do ordenamento jurídico brasileiro, levando essa discussão para outro campo. Só que é um fundo soberano, e um fundo soberano que não tem as mesmas características do investidor comum. Termino aqui o meu tempo, mas para dizer o seguinte: a minha mensagem é: nós temos que entender não só as oportunidades que estão sendo discutidas, mas os motivos e a natureza e substância econômica dessas oportunidades, para que o Brasil possa se posicionar e, de forma correta, participar do mercado global, mas de forma ativa e podendo realizar o seu potencial, não apenas como fornecedor de matéria-prima, e está sendo aí, de fato, né, um comportamento determinístico ao subdesenvolvimento ou à inviabilidade das empresas brasileiras competirem no exterior. E talvez seja uma grande oportunidade da CVM e da FEBRABAN e das indústrias e do setor jurídico de discutir isso para preservar nossa economia, as nossas empresas. Muito obrigado. Obrigado, presidente. No final, o Arthur ainda cobra, né? Que a CVM, a FEBRABAN e o Judiciário Brasileiro discutem essas coisas para ajudar o Brasil. É um sonhador, né? É um sonhador. A chance zero dessa turma estar do lado do Brasil. O objetivo deles é manter o Brasil uma colônia. Essa é a linha política que eu acredito. Essas são as pautas que eu acho que são importantes para o Brasil, né? Na verdade, essas pautas não, nesse caminho, essa abordagem. Você pode me apontar um empresário contra em 2030? Tá bom. O Arthur é empresário, ele tá contra em 2030, Marçal. Quem tá a favor da Agenda 2030 é essa aqui, ó. Ilona Zabó. E aí, a notícia na sequência do vídeo era margem equatorial. Então, assim, eu falo e eu mostro. Não dá pra ir nesses eventos e coisa. Cara, não é pra... Gente, não é pra bater de frente. Não é pra xingar ninguém. Não é pra ofender. Não é pra colocar dedo na cara. Mas é falar das coisas, pô. Eu acho que... Enfim, né? Eu quero que alguém fale sobre o meu viés. A forma que eu enxergo o mundo. Eu acho que Eduardo Bolsonaro, se fosse convidado para um evento desse, não ia ficar de minhas palavras. Como o Arthur mesmo falou, pô, é muito bonito, bacana ficar falando das oportunidades. Não, as oportunidades... Mas não é só falar das oportunidades, é entender por que existe essa oportunidade. Por que existe? Por que o mundo está desglobalizando isso? O que é que está acontecendo? O que é que tem por trás disso? Olha, essa desglobalização é porque os estados estão começando a compreender que eles precisam se reindustrializar. Eles estão começando a compreender que não é só o preço mais barato, mas que eles precisam ter dentro do seu país, né, uma sociedade economicamente forte, uma grande massa de classe médias que dê dinamismo ao mercado interno, que não fique só dependente, né, de fatores externos, que não é só o preço mais barato. Hoje já tem conceitos como friendshore, nearshore, né, outras coisas que, peraí, a gente tem que rever como as coisas estão acontecendo neste Brasil e no mundo como um todo. Então tá aí, né? Este ano,
o Arthur não teve espaço, né? Talvez porque não rezou a cartilha ano passado. Mas é isso, né? E numa boa, gente. Dá pra ir nesses locais, é isso. Mas o pessoal fica naquela, Bibi, tá ali, ó. É o que eu esperava. Deve ser por isso que não chamaram. Por isso que não chamaram Eduardo Bolsonaro. Chamaram Eduardo, o Jair Bolsonaro também. Acho que Bolsonaro é um exemplo de quem sempre se pautou pelo interesse nacional. Na hora que o bicho pegou, que ficou aí todo mundo gritando blá 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 pra um lado, blá 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 pro outro, os próprios liberais, o próprio mercado torcendo o biquinho, a direita também, mas falou, irmão, a gente precisa de fertilizante, viu? Eu vou garantir o fertilizante pro Brasil, tô nem aí de onde tá vindo, eu vou garantir que tenha fertilizante no Brasil, pro agro não quebrar, pra economia, né, não ficar pior do que já tá e pro povo continuar comendo. E vida que segue. Então, eu esperava esse tipo de coisa, né? Aí, só pra pegar o gancho, né? Aquele vídeo, a gente tava falando do Marçal na época, foi quando circulou um vídeo do Marçal defendendo carne sintética da JBS. Cadê o Marçal, gente? Cadê o Marçal? Ali, ó. E agora? Fiéis pagam 20 mil reais para serem batizados por Pablo Marçal no Rio Jordão. 20 mil reais para te batizar. Qual a igreja que cobra 20 mil reais pelo teu batismo? O Pablo Marçal é mais badalado que os padres e pastores. E teve gente na direita que destruiu o Bolsonaro em nome desse cara. Que dava view, dava like, dava pix. Ave Maria. Envelheceu bem, viu o apoio de vocês a Marçal. E todo mundo paga de louco. Aí voltando. Notícia de agora. Notícia de agora. Justiça Federal retoma a suspensão da licença para a BR-319. Uma discussão sobre blocos militares, futuro aí do mundo. Acho que era um típico assunto que o Tarcísio, enquanto ex-ministro da Infraestrutura, poderia abordar. Ainda mais porque é uma decisão que vem de um recurso do Observatório do Clima, uma ONG criada em 2006 após uma reunião da USAID. O Observatório do Clima é resultado da USAID no Brasil. Lá no relatório da USAID de 2006. A única via terrestre que conecta Amazonas ao resto do país não tem asfalto. A estrada existe, mas não deixam asfaltar. Aí você vê, né? A direita vence com folga com Tarcísio, mas tem boas chances de perder com este panaca. Tem de ser muito burro para fazer isso. Este é o problema. São. Quem que diz isso? O amigo do Deltan Dallagnol. O Léo. Mas não pode cobrar o Deltan, porque senão eu tô dividindo a direita. A união da direita só vale quando é pros outros. Quando é com os Bolsonaro, é só paulada, é só crítica, é só difamação, calúnia, é o tempo todo isso. Ninguém chega... Por que ninguém chega? Por que o Deltan Dallagnol não chega pro Léo e fala, Léo, vamos unir a direita, é momento de união? Por que o Marcel Van Hatten também não fala que também é amigo do Leonardo Lopes? Tô falando dos amigos mesmo, que é amigo, não é que segue rede social não, que é amigo. Vai lá, cara, fala com o amigo de vocês. Aí o cara puxa diz, né? Tradução. Com Tarcísio, eu tenho chance de morder um carguinho dos meus amigos de sauna do PSDB, PSD, PSB. Mas com Bolsonaro, eu não terei teto para mamar. Liberal só odeia o Estado quando está mamando. Aí o Mafinha e a Elis ontem comentaram um pouco sobre o clima nas redes sociais. Às vezes você não está nas redes sociais, mas, sei lá, se pergunte, né? Por que alguém estaria escrevendo isso, né? O que é que está acontecendo nas redes sociais que faz com que o Mafinha queira escrever que todos os marçaletes estão contra a ideia de ter um Bolsonaro no Planalto? É o que eu dizia lá atrás. A melhor coisa que existe é separar mesmo a direita. E separar a direita significa não se intrometer nas suas articulações. Se quiserem votar no Marçal, no Van Hatten ou em quem quiserem, votem e façam a campanha de vocês. Mas isso também quer dizer que parem de querer mandar na vontade do Bolsonaro. Vocês não são bolsonaristas, são de direita, eu reconheço, mas não são bolsonaristas. Então deixe isso claro, pô. Como tantos outros, e sejam felizes. Não vai perder amizade nem nada, só sejam honestos. E Eduardo Bolsonaro 2026, toca o barco aí de vocês. Ano que vem vai ser briga atrás de briga. Briga atrás de briga. E só vão puxar o nome da direita para se autoproteger. Enquanto seguirão destruindo Bolsonaro como fizeram nas eleições municipais de 2024. E a Elisa diz,
A turminha que está desesperada para escolher o novo nome da direita precisa lembrar de uma coisa simples. Sem Bolsonaro, nenhum de vocês seria ouvido nem pelo síndico do prédio. Querem decidir no grito, na conveniência. Quem é do Bolsonaro, quem é do que Bolsonaro construiu com sangue, suor e atentado. Mas sem a base que ele levantou, vocês não passam de figurantes ansiosos por manchete. Parem de fingir que vocês são protagonistas. Vocês sempre chegaram depois e ainda querem ditar o roteiro. Respeitem a história. Isso é nojento. Eu comentei sobre isso, né? Ontem, mostrando lá com o Emílio. Eu mandei uma mensagem para o Emílio falou ao vivo no programa. E eu lá fiz um tweet que eu acho que eu tô agradecendo, né? Você vê o tom. Grande Emílio. A mentira do Siqueira foi ter dito que os filhos, no plural, de Bolsonaro, votaram a favor do Dino. Além de só um poder votar o Flávio, ele votou contra. Obrigado pelo carinho e atenção. Ele tá lendo a mensagem que eu mandei para ele. Aí olha o tipo de mensagem que eu recebo. Gente de direita. É perfil de direita. Parabéns, Kim. Pegue o detalhe do plural mesmo e promova o linchamento do cara do Emílio. Eu tô promovendo o linchamento do Emílio, eu tô agradecendo o Emílio. O errado não é o Siqueira que mentiu. O errado sou eu que estou desmentindo o Siqueira. Eu tenho que deixar os Bolsonaros serem destruídos. Eu que sou o errado. Todo mundo com um pingo de interpretação entendeu o que ele quis dizer e está correto. Correto, que Bolsonaro é um frouxo, que se vendeu, porque tem um rabo preso e os filhos também. Está correto. E o errado sou eu. Mas capriche bem nos seus vídeos. A esquerda vai buscar esses detalhes para derrubar todos da direita. Graças a Deus, né? Então, pelo menos o Bolsonaro não cai sozinho. A gente leva todo mundo junto. Coisas que eu tenho que lidar dia sim, dia também. Pega aqui que eu acho um ótimo exemplo. Gente de direita. Não vem com esse... não é infiltrado. Amadurece. Acorda pra vida. Tu já viu o que foi Pablo Marçal e o que fizeram. E tá aí. Não para. Tá cada vez mais claro. Deixa eu ver. Comenta isso aqui hoje. Eu vou deixar pra comentar amanhã com calma. Eu achei um vídeo dos anos 90, da eleição do Bush versus o Bill Clinton com o Al Gore. E aí mostrar o que a imprensa comentava. E pelo meu título aí, acho que você vai entender, né? Os globalistas foram avançando na agenda verde sem nunca fazerem muita questão de esconder qual era o plano deles. Estava lá, de forma bem clara, para quem quisesse ouvir. Não é que os caras enganaram, foram fazendo por debaixo dos panos, não. Faziam assim abertamente. E aí lembrar, né? Onde é que nós estávamos quando tudo isso passava na TV aberta, para todo mundo ver, ninguém escondia, e o povo tava assim, ó, batendo palma igual boca aberta. E mais do que isso, né? Porque hoje as pessoas se importam com algumas coisas que não se importavam lá atrás. Talvez ali, né? Aquele velhinho ali embaixo, barrigudinho, Bolsonaro, ajudou a abrir mentes e corações.